4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Vamos lá, nós terminamos uma série onde a série nós chamamos de Advento, não é? E o Advento era essa preparação para que você estivesse se organizando até o Natal, né? E se santificando mais ainda e conhecendo o Senhor de maneira mais plena. Era um instrumento para que a gente possa, né? A série Advento é um instrumento para que a gente possa entender um pouco mais sobre a vinda de Jesus, a redenção e o que nós estamos fazendo enquanto crentes em Cristo Jesus. Como anda a minha vida? É um processo de retrospectiva, né, dessa vida cristã. Tudo bem? Tudo bem? Não é? De vida cristã. Mas entenda, não é porque a série Advento acabou que nós, irmãos, não vamos priorizar essa relação com o Senhor, essa vida com Deus. Esse questionamento sempre: Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Quem eu sou? O que de fato o Senhor representa para mim? Filipenses capítulo 4. Está dando confusão? Filipenses capítulo 4, versículo de 10 a 13. Bênção. Tá bem? E aí, irmãos, o Advento seguiu nessa direção. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse movimento que nós estamos vivendo ainda, né, das festividades do final do ano, onde nós temos nos confraternizado, né, com mais frequência, onde nós temos encontrado pessoas que nós gostamos e encontramos pessoas que nós também não gostamos, não é? E nessas confraternizações todas, nós ganhamos presentes, e quando nós ganhamos presentes, se o presente for bom, eu fico feliz, mas se o presente for um presente mais ou menos, eu fico meio triste, porque a pessoa que me tirou no amigo oculto poderia ter sido mais generosa, não é? Mas entenda, todo esse movimento de confraternização, ela segue em uma direção. Sabe qual é, irmãos? Nós queremos ser felizes. Nós queremos ser completos. Escute, nós vivemos, planejamos tudo que a gente possa imaginar na vida, mas parece que nos falta algo. Querendo ou não, por mais que eu consiga todos os objetivos da minha vida, aqueles estabelecidos durante o ano, nós estamos no final do ano, não é? Por mais que eu consiga os objetivos, ou tenha conseguido os objetivos que eu estabeleci, não tem um vazio, parece que está faltando sempre algo. E nós estabelecemos metas, e quando nós alcançamos as metas, existe uma escassez, e você fica meio que olhando e fala assim: rapaz, e agora? Eu era solteiro e eu caso, eu falei: rapaz, mesmo depois de casado, parece que o negócio não é completo. Eu estava desempregado e eu arrumei emprego, mas o negócio parece que não está completo. Nós precisamos entender, irmãos, na mesma direção do Advento, que para que a gente possa ser completo, só tem algo que vai nos completar, ou dar essa completude, que se chama Jesus. E nós procuramos prazer e alternativas para essa completude em diversas áreas da nossa vida ou diversas atividades, mas nós não seremos completos porque só Jesus pode nos completar. E a busca é sempre para que a gente possa ser feliz. Eu faço o que faço para que eu seja feliz. Eu caso, como já falei, eu caso para ser feliz. Eu tenho um filho para ser feliz. Eu participo em uma igreja para ser feliz. Tudo o que eu faço é no sentido de ser feliz, ser completo em Cristo Jesus. Tá bem. Pastor, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Qual é o segredo para que eu possa
viver feliz, viver contente. Irmãos, o livro de Filipenses é um livro que mais fala sobre alegria. Nós temos aí em torno de 130 vezes o autor falando sobre felicidade, sobre alegria. Mas olha que negócio doido. Essa exposição de Paulo à igreja de Filipe falando sobre alegria, o cenário a qual Paulo ele se encontrava era um cenário de prisão. Se você for para Atos, e aí eu queria bereanos, né, que você seja bereano. Se você for para Atos, você pode registrar só e depois vem em casa. Se você for para Atos capítulo 28, versículo 16, até o finalzinho ali, o 30, nós vamos observar que Paulo, ele estava preso, aguardando a sentença de Nero. Mas olha, irmãos, ele estava preso porque ele cometera um crime. Paulo, ele estava preso porque ele estava falando sobre Cristo, Jesus, sobre a esperança, aquilo que de fato pode trazer não, é a convicção, é a certeza da felicidade humana. Se nós observarmos a partir do 9, em Atos, nós contemplamos Paulo a todo tempo, se entregando ali a Jesus, vendo a graça de Deus, se deparando com essa graça de Deus. E aí Paulo, depois de se deparar com a graça de Deus, ele toma uma atitude. Eu preciso falar para as outras pessoas que existe um Deus que pode completar a vida humana. E o homem só pode ser feliz na busca não daquilo que eu quero, mas na busca da presença do Altíssimo sobre mim. Mas veja só, como que um homem vai falar sobre felicidade estando na situação que ele estava? Porque qual era a situação? De prisão. Não é? Observa lá depois em casa, como já falei, no 28 do 16 em diante. Ele estava esperando a sentença de Nero para que ele pudesse ali, irmãos, ter certeza se iria morrer ou não. E ele vai falar sobre alegria, vai falar sobre felicidade. Tá bem, pastor? Ok. Qual é o segredo, então, de Paulo nessa carta, falando sobre felicidade, irmãos? Qual é o segredo para que eu possa encontrar a alegria, ou ter o contentamento que ele tanto fala? Qual é o segredo para que eu possa, nessa carta, compreender que eu também posso ser feliz em meio, escutem, aos grandes desafios da vida? E eu gostaria que você colocasse como primeiro ponto aí, gratidão. Tá bem, vou ser rápido nessa noite. Eu gostaria que você anotasse aí, gratidão. O primeiro segredo que Paulo ele aponta aqui é gratidão. Versículo 10, vai para o versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Depois também você se deleita, irmãos, no capítulo todo. Tá bem? No livro todo. Esse capítulo aqui é o 4. Tá? E o versículo 10 ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não me estou dizendo isso porque esteja necessitado. Tá, vamos ler de novo? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês não se interessavam, mas não tinham oportunidade, já se interessavam, mas tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Epafrodito, um amigo de Paulo, é enviado pela igreja de Filipe para visitar Paulo. Paulo estava preso, irmãos, em uma cadeia. Vamos lá, vamos fazer meio que escola bíblica dominical. Paulo estava preso em uma cadeia, como essa que nós temos hoje, ou Paulo estava preso em uma casa? Quem acredita que era numa cadeia?
Levanta a mão. Olha, legal, bom. Quem acredita que era em uma casa? Levanta a mão. Olha. Quem não acredita nada, irmãos? Quem não acredita que Paulo estava nem preso assim? Em Atos capítulo 28, você vai observar que Paulo pediu autorização para alocar uma casa. Ele tinha autorização do governo, tá bem? Para alocar uma casa, e tinha um segurança fazendo a guarda dele. E há quem diga que Paulo passara 2 anos preso. E nesses 2 anos ele escreve a carta, tá? Nesse sentido, ele estava ali trocando, ele sabia, como diz o texto, ele sabia que a igreja o amava. Ele sabia disso, ele não tinha dúvida disso. Mas o movimento que aconteceu aqui foi que a igreja levantou um homem chamado Epafrodito e diz: eu quero que você visite Paulo, dê o nosso abraço em Paulo, e eu quero que você leve uma oferta para Paulo. A alegria de Paulo, irmãos, aqui, era no Senhor, até porque ele começa dizendo isso, ó: alegro-me grandemente aonde? A minha alegria aonde? Irmãos, a nossa alegria vai ser sempre em quem? Em Deus. Mesmo que falte tudo na nossa vida, a nossa alegria vai ser sempre no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam por mim, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo que eu estou precisando da necessidade da oferta que vocês me enviaram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais importante do que a oferta que vocês me enviaram foi a presença de Epafrodito. Muito obrigado pela visita que ele está me fazendo. Muito obrigado pela demonstração de amor. Muito obrigado pela demonstração de amor. Deixa eu aplicar nos nossos corações. Irmãos, hoje nós temos tanto. Nós temos mais do que nós merecemos, ao ponto da gente não conseguir ser grato. O segredo de Paulo aqui foi assim: eu quero que você seja grato. Mas eu preciso ser grato por quê? Grato pela esposa que tenho, grato pela igreja que tenho, grato pelo pastor birolado que eu tenho, irmãos, grato pela saúde que nós temos, grato pelo recurso que vem em casa, grato se tem comida e se não tem comida. A ordem aqui de Paulo e o segredo de Paulo para a felicidade é gratidão. Esse é o movimento. Nós precisamos a todo tempo ser gratos. Mas escutem, pastor, não tenho nada para agradecer. Irmãos, Paulo tinha motivo para agradecer. Olha o cenário. O cara preso, próximos a ser julgado, recebeu uma sentença. Ele tinha motivo para ser grato, irmãos? Ele tinha motivo para ser grato? E outra, vai ser grato só pela demonstração de carinho da igreja, amizade de um homem? Mas gratidão era algo que pulsionava no coração de Paulo. Gratidão era algo que pulsionava no coração dele. E outra, coisa simples. Simples. Olha o que é a verdadeira gratidão, o sentido de gratidão. A verdadeira gratidão é aquela que nos faz enxergar as pessoas e não somente aquilo que as pessoas podem nos conceder. Gratidão é aquela que nos faz, a verdadeira gratidão é aquela que nos faz enxergar as pessoas e não somente aquilo que as pessoas podem fazer por nós. Gratidão, irmãos, a verdadeira gratidão é aquela que nos faz ver que o mundo de Deus é bom, mesmo quando estamos em maus momentos. A verdadeira gratidão é aquela que nos conduz a retribuir o amor, mesmo quando as pessoas nos fazem mal. A verdadeira gratidão é aquela que nos faz enxergar as pessoas, não aquilo que as pessoas podem dar a nós, conceder a nós. Talvez esse seja o maior desafio para a igreja. Porque nós vivemos em uma era que nós não gostamos mais de abraço. Nós vivemos em uma era, irmãos, que
As nossas conversas não são mais conversas francas. A gente não gosta mais de olhar olho no olho. Nós estamos na era do virtual. Nós não gostamos, inclusive, de toque. E nós só gostamos das pessoas se de fato ela tem alguma coisa a nos oferecer. Se ela não tiver nada a nos oferecer, ela não me interessa. Isso nas nossas relações, em casa, a relação do trabalho, do dia a dia. E qual é a verdadeira gratidão, irmãos? A verdadeira gratidão é quando eu olho para toda a beleza do mundo, eu olho para dentro da minha casa, eu olho em tudo aquilo que eu tenho, mesmo que não seja aquilo que eu quero, que eu estipulei para ter, porque a situação de Paulo não era essa. Paulo, provavelmente, o que Paulo queria era estar fazendo aquilo que ele mais amava fazer, que era o quê? Era o quê? Estão vivos, irmãos? Estão vivos? Estão bem? Ou eu que estou agitado? Estão bem? Está todo mundo bem? O que é que Paulo mais gostava de fazer? Pregar o evangelho, irmãos. O que Paulo mais gostava de fazer era pregar o evangelho. Esse momento aqui, certamente o que Paulo queria era estar livre. Livre, leve e solto, falando do evangelho. Olha, depois leia com carinho o livro de Atos. Rapaz, quanto poder, quanto milagre, quanta grandeza de Deus, quanta soberania de Deus, quanta cura, irmãos. Quanto partir do pão, quanta oração acontecia na igreja primitiva. E Paulo viveu esse momento, certamente o que Paulo gostaria de estar fazendo nesse momento aqui, a situação ao qual ele gostaria de estar, era livre. Era livre. Traga a sua memória assim, Senhor, o ano foi difícil para mim. O ano foi difícil, mas mesmo nos momentos difíceis, quanta coisa eu aprendi. O ano foi o ano de luto. Foi o ano de luto, mas mesmo no momento de luto, de perda, Senhor, como eu senti o Teu cuidado, o Teu amor. Senhor, como eu aprendi mais do Senhor esse ano. Eu acabei me dedicando um pouco mais na Tua palavra e a Tua palavra salta aos meus olhos de um modo diferente hoje. Senhor, olhando para o final do ano, o meu filho cresceu. Eu consegui pagar a dívida que eu estava preocupado e não tinha conseguido pagar até então. Senhor, esse ano eu fui curado, irmãos. Quanta cura esse ano nesse lugar. Eu estava falando com o Henrique agora. Irmãos sendo curadas de câncer nesse lugar. Mas olha, não só as irmãs que foram curadas de câncer nesse lugar, mas a água que nós bebemos, o banheiro que nós temos, o abraço que nós temos, o olhar que nós temos. O segredo para ser feliz, irmãos, quando Paulo ele está escrevendo, ele vai dizer: eu quero que vocês aprendam a ser gratos. Seja grato. Um outro ponto, um outro segredo para você guardar no coração, nós guardarmos no nosso coração. Tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem até aí? Tá bem? Então qual é o primeiro segredo? Foi fraco. De maneira pedagógica, vamos lá. Qual é o primeiro segredo para a felicidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é importante porque final do ano nós achamos que as coisas elas vão mudar. No 25, nós esperamos e nós projetamos, deixa o ano acabar, porque não muda nada, irmãos. Não muda nada. Nós vamos continuar com as nossas mesmas lutas, nossas mesmas crises. E o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter clareza do problema, a gente realinha o problema para alcançar o objetivo a qual o Senhor deseja.
na minha e na sua vida. Então, segundo segredo, eu queria que você registrasse aí, é aprendizado, ou aprendizagem. Tá bem? Vai para o versículo 11, principalmente ali a parte B do versículo 11, quando ele diz: pois aprendi, olha que negócio, algo especial, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Vamos lá? Vamos ler comigo? Pois aprendi. Novamente. Pois aprendi. Irmãos, no caminho, na caminhada cristã, é todo mundo aluno. Escutem. Na caminhada cristã, tanto quem prega, como está na integração, todos nós somos alunos. Mas ainda olhando para o cenário da vida de Paulo, quando ele diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, as experiências de Paulo, irmãos, quando ele chegou a escrever isso, ele já tinha participado da morte de Estevão, tá bem? Em Atos capítulo 7, do 54, depois o 8. Ele já tinha experimentado cegueira no capítulo 9. Isso é Bíblia, eu queria que você fosse para a Bíblia, seja bereano. Igual Atos capítulo 17, diz que os irmãos estavam lá, os bereanos, eles estavam lá questionando e registrando e anotando. Ele já tinha passado por cegueira, ele já tinha estado na morte de Estevão, ele já tinha passado em Atos capítulo 27, ele tinha passado por naufrágio e tantas outras necessidades. Fome, miséria, aperreio, prisão. Mas o que Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, é que esse processo todo era para ensino. Tudo que nós passamos na nossa vida, tudo que nós passamos esse ano, e tudo que nós iremos passar ainda, é o Senhor nos ensinando. Tem uma frase que eu cito sempre, que é de C.S. Lewis, que ele diz que a crise é o quê? A crise é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Todas as lutas e pelejas que nós passamos, é isso que Paulo está dizendo, olha. Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Seja coisa boa, seja coisa ruim, eu aprendi a viver a vida. Eu aprendi a ser leve. Eu sei olhar para a dificuldade e olhar para ela e dizer assim: Senhor, o que o Senhor mesmo quer me ensinar com isso? Eu estou passando o que estou passando, por qual motivo? O Senhor está me preparando para quê? O Senhor não perde o controle de absolutamente nada, irmãos. Nós sabemos disso. Cada fio de cabelo da nossa cabeça o Senhor conhece. Ele sabe quando cai. Cada folha de árvore ele autoriza cair. E o fato é que Paulo diz: rapaz, eu aprendi. Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar. Escutem. Tem coisas que eu não consigo mudar. Existe processo que eu preciso aprender a viver. Bíblia, pastor, conta isso. Paulo. Eu tenho um espinho na carne, que a Bíblia não é clara quanto a isso. E ele chega para Deus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu falo assim: a minha graça te basta, convive com isso. Eu quero que esse processo seja pedagógico. Irmãos, se as crises, elas não fazem parte do cardápio da vida, nós nos tornamos mais soberbos ainda. Quando nós temos emprego, e nós temos a certeza de que no final do mês, o salário vai estar na conta, nós não conseguimos valorizar. Quando nós estamos com saúde, o esforço não é tão grande para que a gente possa se colocar diante do Senhor. Mas quando a doença assola dentro da nossa casa, é quando nós de fato nos apresentamos diante do Senhor, dizendo quem de fato nós somos. E a ideia de Paulo é:
Um outro segredo para que você possa, o segundo segredo, para que você possa viver feliz, é aprender. Eu preciso aprender. Só que o processo de aprendizagem, irmãos, ou essas experiências todas, ela perpassa por humildade e simplicidade. Para que eu possa aprender, eu preciso ser humilde para aprender. Não importa o doutorado que você tem, não importa o quanto tempo você prega, não importa os recursos financeiros que você tem, a ideia é que esse processo de aprendizagem, eu preciso ter a simplicidade para estar atento, porque eu posso aprender com uma criança, eu posso aprender com um idoso, e nós achamos que sabemos demais. Mas quando nós nos colocamos no mesmo patamar das crianças, quanto as crianças nos ensinam? Quanto aqueles que têm mais idade nos ensinam e nos inspiram? Na verdade, quem sabe de fato sobre a vida é a geração de ouro, é a sua geração. Hoje nós nos arrogamos que sabemos muito, nós não sabemos nem o tempo de esperar. Nós não temos nem paciência para esperar. Hoje nós achamos que sabemos muito, mas nós não conseguimos nem compreender quando é que o Senhor quer nos ensinar. Nós achamos que sabemos muito, irmãos. E diante de uma crise nós nos desesperamos. E nós nem sequer nos aquietamos diante do Senhor. E às vezes cantamos coisas que na vida prática a gente não consegue viver. E aí Paulo vai dizer o seguinte, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Quando Paulo afirma que aprendeu, e ele acaba se adaptando em toda e qualquer situação, ele já tinha passado, irmãos, por várias dores, e ele aprendeu a ressignificar as dores. Quantos processos nós passamos e a gente fica a rebobinar. Quantas coisas que nós experimentamos na vida e a gente fica num ponto fixo. Paulo falou assim, rapaz, se é coisa ruim, se são coisas difíceis, eu também aprendi. Eu aprendi a viver nos momentos bons, mas eu também aprendi a viver nos momentos de crise, de dores. O terceiro segredo que Paulo ele apresenta aqui no versículo 12, vá para o versículo 12. Versículo 12. Quando ele diz, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Novamente, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, vamos lá? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo o que, irmãos? Tendo muito ou tendo pouco. Qual a ideia aqui? Concorda que às vezes nós sabemos? Concorda que às vezes nós temos clareza do que Deus quer para a nossa vida e quer conosco? Concorda? Mas concorda que nós não conseguimos colocar em prática? O desafio é colocar em prática. Concorda isso, irmãos? Às vezes quando você vai pedir conselho a alguém, e ele acaba clarificando a sua mente, dizendo, olha, mas o caminho é esse. Você diz, mas isso eu já sei. Eu sei o que Deus quer.
A ideia de Paulo aqui é o seguinte, ó, eu preciso aprender, mas além de aprender, eu preciso colocar em prática, na vida diária, pedagógica. Aquilo que eu tenho na teoria, essa teoria ela precisa vir para o dia a dia. Aquilo que eu já sei, eu preciso colocar isso em mesa e pensar sobre isso. O problema do cristianismo atual é muita teoria e pouca prática. Esse é o nosso problema. Nós sabemos muito. Nós conhecemos sobre teologia, sobre psicologia, nós sabemos sobre exegese, nós sabemos sobre tudo. A grande questão é que, na hora da crise, nós não conseguimos acreditar que o Senhor é suficiente, é capaz e é poderoso para resolver. E às vezes nós até confiamos. Mas quando o barulho é muito alto, a confusão é muito grande, a gente nem consegue ver e nem consegue sentir. Mas entenda, irmãos, entenda. Isso faz parte da vida humana. Hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos mal. Tá bem? Mas o que nós precisamos ter na nossa mente é que o Senhor nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar só. A ideia aqui é, tudo bem, eu já sei, eu conheço isso, e eu sei muito bem, eu sei todos os protocolos, eu sei como fazer, eu sei o que é, eu sei como fazer, eu sei onde é. A questão que Paulo vai dizer, tá bem, se você já sabe, o objetivo é pegar tudo aquilo que você sabe e colocar em prática. Quando ele diz no 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi. Mas ele não aprendeu, irmãos, vivendo triste, não. Ele aprendeu vivendo de que maneira? O texto responde, de que maneira? O texto responde. Eu aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi a viver em em qualquer situação, seja bem alimentado com emprego ou sem emprego, seja com comida em casa ou sem comida em casa, seja com dores lá atrás, enfim, eu aprendi a viver. Ele não está dizendo que todos os nossos problemas, eles serão resolvidos, muito pelo contrário. Os nossos problemas nunca serão resolvidos. Como falamos agora há pouco. Talvez a gente passe a vida inteira. Alguns a gente vai conseguir resolver, outros não. Mas a ideia de Paulo é, eu quero que você coloque em prática aquilo que você tem na teoria. Para viver contente é necessário pegar tudo aquilo que eu tenho na teoria e colocar em prática. Irmãos, eu não terei, escutem, eu não terei autoridade, você não vai ter autoridade. Nenhuma, nem eu nem você, de pregar algo que eu não tenho experimentado na vida. Tá bem? Como que nós vamos ensinar? Você vai ensinar sobre finanças. Se a sua vida financeira está bagunçada. Se você pega o cartão do teu amigo e você não paga. Como que nós iremos falar, ter autoridade para falar sobre a organização da vida financeira, se eu gasto mais do que eu ganho? Qual é a autoridade que nós vamos ter? Como que nós teremos autoridade para falar sobre criação de filhos? Está dentro daquilo que Paulo, ele está nos ensinando como segredo para ser feliz, está bem? Está bem? Isso tem a ver com o presente, irmãos, isso tem a ver com o futuro. Isso tem a ver com esse ano que passou, fazendo aqui retrospectivas, trazendo à memória aquilo que o Senhor derramou de bênção sobre nós, para que a gente possa ser grato, mas apontando para 2025. Porque sairemos muito mais fortes. Desse ano, todas essas experiências que o Senhor nos concedeu, certamente nós sairemos muito mais fortes. Mas como nós iremos falar sobre criação de filhos, se nós não temos domínio sobre os nossos filhos?
Como nós iremos falar sobre família, casamento, se nós somos estúpidos um com o outro, se na nossa casa é muito mais concorrência do que unidade de família? Como nós iremos, irmãos, falar sobre o Evangelho de Jesus que transforma, se eu não sou apaixonado pela oração? Se eu não sou apaixonado pela leitura bíblica? É vergonhoso para mim, escutem. É vergonhoso para mim. Esse ano, se você não ganhou uma alma para Jesus. E eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, eu não consigo falar de Jesus para as pessoas porque todos os meus amigos são crentes. Eles já têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como nós iremos, irmãos, falar sobre Bíblia, se nós não aproveitamos para ler Bíblia e colocar em prática essa Bíblia? Como? Eu gosto do Evangelho de Jesus porque ele é pedagógico, eu gosto da Bíblia porque ela é pedagógica. E outra, eu gosto dessa vivência relacional com esse Evangelho, porque todos os domingos e todo encontro que nós temos, é o Senhor falando profundamente ao nosso coração. E como eu já falei, irmãos, a Bíblia fala sobre tudo. Segredo para ser feliz está aqui, ó, seja grato. Paulo está dizendo, você precisa ser grato pela avó que tem, pelo marido que tem. Você precisa ser grato pela igreja que tem. Você precisa ser grato pela saúde que você tem. Você precisa ser grato por tudo. Ah, pastor, mas as coisas não estão andando de acordo com aquilo que eu quero. Não tem problema. A gratidão, irmãos, é um movimento habitual. Escutem. Onde é um movimento virtuoso, onde ele se torna um hábito. Mesmo as coisas não sendo favoráveis para que eu possa ser grato, eu tenho a certeza que o Senhor, Ele deseja que o meu coração seja sempre grato. E mesmo não sendo, as coisas não concorrendo a favor, não estando a favor, eu já não sei. Mesmo sabendo, já que eu sei, então eu serei grato, eu farei o esforço para ser grato. Nós temos vícios e virtudes, né? Vícios e virtudes nada mais é do que os nossos hábitos. E aí Paulo ele finaliza com o último segredo, que é o versículo 13. O que diz o versículo 13? Vamos de novo? Agora todo mundo junto. Tudo posso. Vamos finalizar, eu já queria chamar a banda. Esse talvez seja um dos textos mais usados e com mais exegese errônea. Porque você encontra esse texto, tudo posso naquele fortalece, na ombreira de casa, das casas, você encontra tudo posso naquele que me fortalece, em carros, em para-choque de carro, não é? Você encontra tudo posso naquele que me fortalece, nesse evangelho positivo, tatuado no braço, não é? Tatuado no braço. Você, nesse evangelho positivista, irmãos, onde eu quero ter, e o Senhor vai lhe dar, escute, e o Senhor vai lhe dar, venha para o Senhor que Ele vai lhe dar tudo que você desejar. Não é isso? É o evangelho positivista? É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo diz o seguinte, o Senhor é aquele que, mesmo não me concedendo o desejo do meu coração, Ele vai estar sempre comigo.
mesmo que eu não seja curado da enfermidade que eu tenho sofrido, o Senhor vai estar sempre comigo. Mesmo que eu não tenha, dentro dos meus planejamentos, aquilo que eu idealizei, o Senhor vai estar sempre comigo. Aí Paulo vai dizer: Senhor, mesmo diante das crises, e eu estou disposto a viver crise, tudo posso naquele que me fortalece. Não é, irmãos, necessariamente, escutem, não é necessariamente vitória. Não é necessariamente vitória. Aqui não é necessariamente vitória. Senhor, eu quero um emprego bom. E que o emprego seja suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Talvez não seja isso. O Senhor nunca lhe deu um emprego federal para você não se acomodar. Talvez o que o Senhor quer e deseja é que você seja empreendedor, para abençoar outras pessoas. Talvez o que o Senhor deseja é que você, nesse empreendimento, nesse empreendedorismo, você monte um negócio para capacitar outras pessoas. Irmãos, talvez o Senhor nunca lhe dê aquilo que você tem almejado. Porque para Paulo ele também nunca deu aquilo que Paulo queria. Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, concorda que fora a beleza, irmãos, do cristianismo, fora a beleza da salvação, foi só crise. A ideia aqui é: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me abençoou durante o ano de 2024. Me sustentou durante o ano de 2024. Ele me acolheu durante o ano de 2024. Em meio às lutas, Ele sempre esteve presente. 2025, as dores virão, os sofrimentos virão. E sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo a esperança da minha e da sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece, mesmo dolorido, Senhor. E achando que o Senhor não se faz presente, eu sei que o Senhor está aqui. Porque a promessa que o Senhor fez foi que subiria e subiu. Mas o Senhor enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Ele é o melhor conselheiro. Ele é aquele que me sustenta quando eu nem consigo orar. E Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quando está doendo demais, eu sei que o Senhor vai se fazer presente sempre. Então, irmãos, inclusive em Romanos capítulo 8, nós falamos isso na facilitação, quando ele diz 37, nem a morte, nem a vida, nem a doença, nem principados, nem altura, nem profundidade, não tem nada, nem mudança de ano, nem governo, seja brasileiro ou de qualquer outra ordem, vai poder lhe tirar das mãos do Senhor. Nada vai lhe arrancar das mãos do Senhor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ideia aqui do segredo é: confie em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar, e queria que você levantasse. Confiar em Deus não quer dizer que você vai entregar e Ele vai resolver tudo por você.
Tá bem? Não pense nisso. Dentro dos processos todos que nós vivemos, tem uma parte que é nossa, que o Senhor não vai intervir. Ele lhe criou com capacidade, com potência, com vontade, para tomar atitudes que Ele não vai tomar por você. E certamente quando nós não ficamos atentos, Ele intervém, irmãos. Claro que Ele intervém. E eu até acho que ontem Ele veio com intervenção. Não coloque diante do Senhor e fale assim: Senhor, faça aí. Senhor, eu quero um emprego e está acordando no meio-dia. Senhor, eu quero passar no concurso e você não estipula protocolos, procedimento operacional padrão para poder ter os horários certos. Não acredite que o Senhor vai organizar a sua vida se você não se organizar primeiro. Não acredite nisso. Pastor, ele tem o poder de fazer? Tem, irmãos, claro que tem. Deus tem o poder de fazer muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Claro que ele pode fazer. Mas tem coisas que o Senhor não faz. Porque compete a mim, compete a você. Orar compete a mim e a você. Ler Bíblia compete a mim e compete a você. Resolver problemas familiares compete a mim e compete a você. Educar filho compete a mim e compete a você. Tem coisas que Ele intervém, mas na preguiça, na assídia espiritual, nós queremos que o Senhor resolva. E irmãos, Ele não vai resolver. Então confiar não é entregar uma parte que é minha. Tá bem? Confiar é: Senhor está aqui, mas qual é a minha parte no processo? E quais são os protocolos todos para essa alegria toda bater o meu coração? Gratidão, seja grato, agradeça. Pelo bem e pelo mal. Agradeça pelo bem e pelo mal. Seja mais grato. Com coisas simples, irmão, seja grato. E eu vou bater sempre, porque isso é a célula principal do Evangelho. Seja grato pela família que você tem, pelo esposo que você tem, pela esposa que você tem. Ah, pastor, mas o negócio está pegando fogo. Então, conserta o que tem para consertar. Aprenda. Ouve a voz do Espírito Santo. Pastor, não estou ouvindo não. Entra para o teu quarto, ele vai falar com você.